This call is now being recorded. Olá, nesse vídeo vamos dar continuidade ao vídeo anterior, em que falávamos das equações de Maxwell na forma diferencial. Desta vez eu vou utilizar as equações de Maxwell e mostrar como essa linguagem é útil para nos permitir entender uma série de coisas. Então, retomando brevemente, eu não vou explicar o significado de todas as equações de novo, mas a primeira equação aqui, divergente de E igual a ρ sub ε0, é a equação de Gauss. Para o campo elétrico, né? A ρ aqui é a densidade de carga elétrica, né, por unidade de volume. Divergente de B igual a zero é a lei de Gauss do magnetismo. É a lei que nos diz que não existem cargas magnéticas. O análogo de cargas magnéticas seriam monopolos magnéticos. A segunda é a lei de Faraday, e ela nos diz que a variação temporal do campo magnético produz campo elétrico. E a última lei, a quarta equação, é a lei de Ampère-Maxwell, que nos diz que a variação temporal do campo elétrico gera um campo magnético, mas não só isso, também uma corrente elétrica, designada aqui pelo vetor J, que é o vetor densidade de corrente elétrica, uma corrente elétrica também produz um campo magnético. Então, assim como carga elétrica produz campo elétrico, carga em movimento, que é uma corrente elétrica, produz campo magnético. Então, essas são as quatro leis fundamentais do eletromagnetismo. Essas são as equações de Maxwell. Eu vou complementar aqui com duas outras equações. Uma delas é a força de Lorentz. Está falhando um pouco aqui a caneta. A força de Lorentz é a seguinte: a expressão é Q multiplica E mais V VEC B. Essa equação ela trata do caso contrário das equações de Maxwell. As equações de Maxwell dizem respeito à geração dos campos elétricos e magnéticos. O que cria campos elétricos e magnéticos? Então, cargas elétricas e correntes elétricas, que são cargas em movimento, geram campo elétrico e campo magnético. E, além disso, a variação temporal de um desses campos também cria o outro. Então, essas equações respondem à pergunta de o que cria os campos elétricos e magnéticos. A força de Lorentz diz respeito ao contrário, a uma questão no sentido inverso. O que acontece com uma carga quando ela é colocada na presença de um campo elétrico no campo magnético? Então, como é que uma partícula carregada reage à presença desses campos? Então, é uma questão separada. Então, essa equação não é considerada parte das equações de Maxwell, é uma equação separada, mas ela é importante também e faz parte do contexto da teoria do eletromagnetismo. Então, as equações de Maxwell nos dizem
como os campos elétricos e magnéticos são criados, e a força de Lorentz nos diz qual o impacto que esses campos têm em partículas carregadas. Então, por exemplo, pela lei de Gauss, a gente vê como é que uma carga gera um campo elétrico, e a força de Lorentz vai nos dizer como é que a carga reage à presença de um campo elétrico. Com relação à força magnética, eu apresentei numa aula anterior do curso uma expressão que eu vou colocar aqui, que era a seguinte, que um elemento de força magnética dB é igual a um IDL VEC B. Então, esse IDL é quando a gente tem um fio percorrido por corrente e tem um campo magnético nessa região. Esse campo magnético gera uma força que atua sobre esse fio. Então, eu quero chamar a atenção aqui como isso, na verdade, está relacionado a esse termo aqui da força de Lorentz. Veja, corrente. O que é corrente? Corrente é carga em movimento. O que a gente tem aqui na força de Lorentz? A gente tem carga vezes velocidade. Essa carga vezes velocidade é exatamente a carga em movimento. Tem a ver exatamente com a corrente elétrica. Então, esse IDL aqui, embora os termos pareçam diferentes, esse IDL é a mesma coisa que esse QV, ou pelo menos é o mesmo tipo de coisa, uma representação de cargas em movimento. Certo? Então, essa parte da equação da força de Lorentz aqui, do V VEC B, tem um Q multiplicando na frente, QV VEC B, tem tudo a ver com essa força magnética que eu tinha apresentado antes dessa forma diferencial. Então, aquela lei está embutida na lei de Lorentz, aqui na força de Lorentz. Não é uma lei, é na força de Lorentz. Uma outra equação que eu vou comentar, é uma outra lei, é a lei de Ohm. Essa é uma lei que fala da relação entre campo elétrico e corrente elétrica, ou entre campo elétrico. De certa forma, uma maneira, quando a gente faz análise de circuitos, uma maneira de escrever isso é dizer que V é igual a RI. V aqui é a diferença de potencial elétrico. É proporcional à corrente elétrica. Então, a proporcionalidade entre um potencial e a corrente. Esse R aqui é a resistência. Numa análise... Então, isso é uma lei que diz respeito a propriedades de materiais, na verdade. Numa análise mais microscópica, a gente diz que o J é proporcional ao campo elétrico. Esse sigma aqui é chamado de condutividade. Se eu colocasse do outro lado, o E proporcional ao J seria uma resistividade. Mas essa aqui é a condutividade. Então, o J ser proporcional ao E é o mesmo tipo de coisa de dizer que quando a gente está fazendo análise de um componente de um circuito elétrico, que a potência, que a diferença de potencial é proporcional à corrente elétrica.
na verdade, essa escrita dessa forma que J é igual a sigma E, está num nível mais fundamental, né? É uma lei bastante importante, útil, mas não tem um caráter diferente aí das leis de Maxwell. As leis de Maxwell são as leis mais fundamentais do eletromagnetismo. Essa lei de Ohm já é uma lei num contexto mais aplicado e diz respeito a propriedades de materiais, mas ainda assim é uma lei importante. Eu estou escrevendo ela aqui, nós não vamos usar, eu não vou usar essa lei aqui em momento algum, por completeza, porque, na verdade, essa é uma formulação ainda incompleta. A formulação mais completa da lei de Ohm, não só o J é proporcional ao sigma, mas, na verdade, ele é proporcional, desculpe, ao campo elétrico, mas tem também esse termo aqui, V VEC B. Então, na verdade, o termo que aparece na proporcionalidade aqui é o mesmo que aparece na força de Lorentz. Então, eu estou só chamando a atenção disso, porque quando a gente vê a lei de Ohm pela primeira vez, a gente vê só esse pedaço. Mas, na verdade, tem uma parte magnética também, e a parte magnética aparece do mesmo jeitinho que aparece na força de Lorentz. Ok, então isso eu estou colocando aqui só por completeza. Na verdade, a gente não vai utilizar aqui essas equações. Eu vou focar mesmo realmente nas equações de Maxwell. Então, o que eu vou mostrar é algumas consequências, algumas observações, algumas coisas que a gente pode fazer com esse conjunto de equações. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é simplesmente mostrar essas equações para o vácuo. No vácuo não existe matéria. Se não existe matéria, então a lei de Gauss se torna a divergência do campo elétrico. Aí eu vou usar sempre agora aqui a forma diferencial. A divergência do campo elétrico é zero, porque não existe aqui carga elétrica. Né? Não tem matéria, não tem carga elétrica, não tem densidade de carga elétrica, a divergência do campo elétrico é zero. A outra equação é o divergente do campo magnético igual a zero. E aí, fica imediata aí a percepção de que as duas leis se igualam nesse caso, né? Então, no vácuo, a lei de Gauss é a mesma para os dois campos. A lei de Ampère, a lei de Faraday, nos diz que o rotacional do E é igual a menos dB dt. Essa não muda, essa já era só isso mesmo, ela continua igual. Agora, a lei de Ampère simplifica. A lei de Ampère, o Ampère-Maxwell, tem um termo que seria proporcional à corrente. Um misero J. Essa seria a lei de Ampère com um termo de corrente. Esse termo não existe, porque se está no vácuo,
não tem corrente elétrica. Então, só sobra o outro termo, que é μ0, ε0, dE, dt. Então, colocadas nessa forma, no vácuo, salta aos olhos de forma ainda mais evidente a simetria das equações, né? As leis de Gauss para o campo elétrico e para o campo magnético se tornam idênticas, e as outras duas leis, a lei de Faraday e a lei de Ampère, também são essencialmente a mesma lei. A única coisa que muda é a constante de proporcionalidade aqui. Aqui tem um menos e aqui tem essa constante, esse produto das duas constantes, μ0, ε0. Né? Por questões dimensionais, teria que ter uma constante um pouco diferente mesmo, porque B e E não são exatamente no Sistema Internacional de Unidades, eles não têm a mesma dimensão física. Então, constantes à parte, o mais relevante aí mesmo, na verdade, é que um é negativo e o outro é positivo. Mas mesmo isso é uma diferença muito pequena, né? Então, claramente, o grau de simetria entre essas equações é imenso, né? É cara de um focinho do outro, o campo elétrico e o campo magnético aí, né? Então, nós vamos já utilizar essas equações. Eu vou voltar primeiro para as equações na forma completa, para derivar um resultado delas. Então, o primeiro resultado que eu vou falar aqui é da equação da continuidade. Eu vou fazer o cálculo e depois eu explico o que isso significa. Vamos partir aqui da lei de Gauss. Eu tenho aqui que o divergente de E, deixa eu usar o preto. O divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Então, vamos considerar aqui, nós estamos numa situação em que existe matéria. Eu vou calcular, a partir dessa equação, eu vou calcular a derivada temporal da densidade de carga elétrica. Lembrando que o ρ aí é sempre densidade de carga elétrica, né? Não confundir com densidade de massa. Às vezes a gente usa o mesmo símbolo. Uma densidade, a derivada temporal aqui é só jogar o ε0 para o outro lado e tomar a derivada, né? Então, é ε0 divergente de E. O ε0 é uma constante, sai para fora da derivada. Então, ε0, derivada temporal do divergente. Certo? Como eu já tinha... bom, no vídeo anterior, eu comentei que era possível trocar a ordem da derivada temporal com uma integração. Mas aqui é mais direto ainda. A gente tem uma derivada temporal e o divergente são derivadas espaciais, né? Derivadas segundas, na verdade, a gente pode sempre trocar a ordem, né? Então, não faz diferença eu tomar primeiro o divergente e depois tomar a derivada temporal ou fazer o inverso. Eu estou apenas trocando a ordem das derivadas parciais. Então,
Isso aqui é a mesma coisa que é zero divergente da derivada temporal do E. É exatamente a mesma coisa, certo? Então, agora vamos relembrar aqui a equação de Ampère, Ampère-Maxwell, que o divergente de B é igual a μ0j mais μ0 ε0 dE dt. Então, eu posso isolar esse dE dt e substituir na equação anterior. Eu tenho aqui, então, que o dE dt é igual. Só jogar o μ0j para o outro lado, dividir por μ0 ε0, fica 1 sobre μ0 ε0 rotacional de B, menos 1 sobre ε0 j. Certo? Então, agora eu posso usar essa expressão na anterior. Então, vou fazer isso aqui na próxima página. Então, eu posso fazer aqui que o dρ dt, a gente viu que é o ε0 divergente do dE dt, e substituindo a expressão que a gente encontrou antes para o dE dt, isso é igual ao divergente de sobre μ0 ε0 divergente de B menos 1 sobre ε0 j. Agora aqui eu já vou utilizar uma das propriedades que eu falei desses objetos matemáticos. Aqui, no primeiro termo, a gente tem o divergente de um rotacional. E o divergente do rotacional é sempre zero. Então, esse termo vai se anular. Né? A gente tem aqui, o primeiro termo ficaria, corta ε0 ali, sobra só um μ0, divergente do rotacional de B. Mas esse termo aqui, ele é sempre zero. Porque o divergente do rotacional é sempre zero. Né? Então, esse termo se anula. E o outro termo cancela ali o ε0, sobra simplesmente o divergente de J. Então, o dρ dt é igual a simplesmente menos o divergente de J. Então, a gente pode escrever, chegar à conclusão aqui que dρ dt é igual a menos divergente de J. Só que eu vou passar para o lado de cá, escrever da forma mais comum, dρ dt mais o divergente de J é igual a zero. Então, essa é a equação da continuidade. O
que significa essa equação? Ela significa que, olha só, d rho dt, deixa eu começar pelo outro lado, pelo outro termo, o divergente de J. Eu não gosto quando fica muito feio aqui. Um pouco melhor. O divergente de J, o que é o J? O J é corrente elétrica. O que é corrente elétrica? São cargas em movimento, né? O divergente, vocês lembram que a integral no volume do divergente é igual a um fluxo do vetor, né, na borda do volume. Então, o divergente tem a ver com um fluxo, é o que está saindo para fora de um certo volume. Então, esse termo aqui, o divergente, ele tem a ver com a carga elétrica que está saindo para fora de uma certa região do espaço. Que você tem um fluxo desse J para fora de uma região do espaço. O que é o outro termo? É a variação temporal da densidade de carga. Então, isso está dizendo o seguinte, que quando você tem uma região do espaço e a carga, e você tem uma corrente que está saindo para fora dessa região, você tem, o que é a corrente elétrica? Você tem cargas elétricas que estão saindo para fora dessa região, então a quantidade de cargas elétricas ali dentro está diminuindo, certo? Quer dizer, quando você retira cargas elétricas de uma... Quando você retira cargas elétricas de uma região do espaço, a quantidade de cargas lá dentro diminui. É isso que essa equação está dizendo, por isso que ela é chamada equação da continuidade. Você não tem a criação espontânea de carga elétrica. A carga elétrica ela sai de uma região e vai para outra. Se tem carga saindo de uma região e indo para outra, no local anterior, se não tiver chegando carga nova lá, a quantidade de carga que está ali vai diminuindo. Certo? E vice-versa. Se estiver aumentando a quantidade de carga de uma certa região, significa que essa carga está vindo de algum lugar. Então, tem algum J que está apontando para lá. Ok? Então, por isso é a equação da continuidade. Ela tem a ver com a conservação da quantidade de carga elétrica. Então, é uma equação importante, né? Tem a ver com a conservação da carga elétrica. E a gente vê aqui como ela sai como uma consequência bem imediata das equações de Maxwell, né? Das equações completas, né, de Maxwell. E aqui ela ilustra como o uso desse formalismo do cálculo vetorial torna tudo muito simples, né? A única coisa que a gente fez aqui, realmente, além de umas substituições triviais, foi identificar que essa identidade aqui, que o divergente do rotacional é zero, certo? Então, isso ilustra o poder pragmático desse formalismo. Ok, então agora eu vou falar de uma outra aplicação. Vou falar da propagação da luz. Bom, primeiro tem que falar exatamente. Primeiro vamos ver o que é luz, né? Mas isso a gente vai encontrando aqui. Então, inicialmente, vamos usar as equações do vácuo.
Então, relembrando aqui, a gente tem as equações de vácuo, de Maxwell no vácuo, são essas, em que a relação entre A e B é a mais simétrica possível, né? Divergente de E igual a zero, divergente de B igual a zero, e as outras duas equações também muito parecidas. Então, são essas equações que a gente vai utilizar aqui, né, por simplicidade aí nesse momento. Então, vamos começar com a lei de Faraday. Vamos começar com essa equação aqui. Rotacional de E é igual a menos dB dt. E vamos tomar um segundo rotacional do campo elétrico. Então, vamos pegar aqui o rotacional do campo elétrico. Então, claramente, isso é o rotacional do outro termo. É o rotacional de dB dt, com um sinal negativo ali na frente. De novo, vale aqui o mesmo comentário que eu fiz no cálculo anterior. O rotacional é um operador que envolve apenas as derivadas parciais. E são derivadas parciais espaciais, com relação a x, a y, a z. Então, as derivadas parciais aqui com relação ao tempo, eu posso trocar a ordem das derivadas sem problema nenhum. Então, de novo, eu posso trocar aqui a ordem e dizer que isso é a derivada temporal do rotacional de B. Certo? Ok. Agora, do lado esquerdo aqui, eu vou usar uma identidade que eu dei no vídeo anterior, só relembrando aqui, né, que o rotacional do rotacional de um vetor qualquer, eu posso chamar de f, isso é o gradiente do divergente menos o laplaciano. Foi uma das identidades que eu dei. E vamos usar isso aqui. Então, eu não demonstrei isso, mas, na verdade, como eu disse, é fácil de ser checado. Segue diretamente das definições do rotacional, do divergente e do gradiente, né? E também do laplaciano, nesse caso aí. Então, envolve uma conta um pouco longa, mas não tem nenhuma dificuldade especial. Então, no caso aqui do campo elétrico, esse termo do lado de cá é a mesma coisa que o gradiente. Deixa eu ir um pouco mais para baixo. É o gradiente do divergente de E menos o laplaciano. Certo? Estou usando essa identidade. Isso vai ser igual a menos derivada temporal do rotacional de B. Então, veja, o rotacional de B, eu posso utilizar aqui uma outra equação de Maxwell, né? Lembrando aqui que uma das equações de Maxwell, nós estamos no vácuo, nos diz que o rotacional de B, essa é a lei de Ampère-Maxwell, sem corrente. Então, M0, ε0, dE dt. Certo? Então, eu já vou aproveitar aqui, eu já vou fazer essa substituição direta aqui no lado direito. A derivada no tempo do rotacional de B é a mesma coisa que a derivada no tempo
de μ0, ε0, dE dt. Então, eu fiz duas coisas aqui. Num lado, eu usei uma identidade para o rotacional do rotacional, e do outro lado, eu usei uma das equações de Maxwell, que transforma o rotacional de B na derivada temporal do E. Agora, esse termo do lado de cá, veja que eu tenho duas derivadas temporais, né? E μ0 e ε0 são constantes. Então, eu posso tirar essas constantes para fora da derivada, e a gente tem aqui uma derivada segunda temporal. Mas ainda não acabou. Eu ainda posso fazer mais uma coisa aqui. Porque se eu olho para esse primeiro termo aqui, o gradiente do divergente de E, no vácuo, não existe carga elétrica, portanto, esse divergente aqui se anula. Então, esse termo inteiro se anula, certo? Então, o que sobra? Sobra apenas o laplaciano aqui. Fica menos o laplaciano do E é igual a menos μ0 ε0, derivada segunda temporal do E. Então, eu já vou eliminar esse sinal, que tem sinal negativo nos dois termos. Então, a gente pode simplesmente escrever que o laplaciano de E é igual a μ0 ε0 d2E dt2. Agora, isso não está muito evidente, mas, na verdade, essa equação é uma equação da onda. O laplaciano, na verdade, é uma derivada segunda espacial. Então, vamos... eu vou reescrever essa equação aqui para ficar coerente aqui no slide. Laplaciano de E. O que eu vou fazer aqui, eu vou simplesmente passar esse termo, passar esse termo aqui para o outro lado. Então, uma alteração mínima aqui é a mesma equação. O Laplaciano de E menos μ0 ε0 d2E dt2 igual a zero. E aqui vamos relembrar o significado dessa equação do Laplaciano. Porque, na verdade, o que isso significa que se a gente escrever o Laplaciano explicitamente, ele tem as derivadas segundas espaciais. Então, fica uma coisa assim, d2E dx2 mais d2E dy2 mais d2E dz2 menos μ0 ε0 d2E dt2 é igual a zero.
E agora aqui fica mais fácil, eu acho, de identificar a equação da onda. Opa! Entrou um zoom ali. Muitas vezes, quando a gente introduz o conceito de onda, a gente escreve uma onda de uma forma mais simples, uma coisa do tipo D2F dx2 menos 1 sobre V2 D2F dt2 igual a zero, não é? Então, aqui a única diferença, na verdade, é que ao invés de uma função escalar aqui, a gente tem um vetor. Então, são duas diferenças. Ao invés de uma função escalar, é um vetor. E ao invés de ser só a derivada com relação a x, quer dizer, ao invés de ser uma dimensão espacial só, a gente tem as 3 dimensões espaciais, x, y, z. Mas é o mesmo formato. Derivada segunda temporal menos derivada segunda temporal. Né? Então, essa é exatamente a estrutura da equação da onda. Aí eu acabei de apagar. Deixa eu ver se volta. E aí a gente vê também que nesse termo aqui, a constante de proporcionalidade é o inverso do quadrado da velocidade. Então a gente pode usar isso para identificar a velocidade de propagação dessa onda. Então a velocidade de propagação é c, a gente chama essa velocidade de c, é o inverso da raiz quadrada disso aqui. 1 sobre μ0 ε0, tem que tirar a raiz quadrada disso aqui. Certo? Se a gente identifica isso, a gente vê que tá doendo um pouco dos meus olhos. Deixa eu fazer isso aqui azul. C igual a 1 sobre a raiz de μ0 ε0. Obviamente, né, significa que μ0 ε0 é igual a 1 sobre C2. Né? μ0 ε0 é o inverso do quadrado da velocidade. Então, isso é a definição aí da velocidade da luz. No caso, a gente vê que é a velocidade da luz no vácuo. A gente chega aqui, então, à conclusão que bom, a gente pode escrever que o Laplaciano de E menos 1 sobre C2 D2E dt2 é igual a zero. Então, essa é uma equação da onda para o campo elétrico. Que se propaga com a velocidade c. E eu não vou fazer o cálculo aqui explicitamente, mas, na verdade, eu vou apenas argumentar
é fácil de ver que, analogamente, exatamente do mesmo jeito que a gente fez esse cálculo para chegar nesse resultado, analogamente, a gente chega na mesma equação para o B. Então, a gente tem aqui um par de equações. A gente tem uma equação para o campo elétrico e uma equação para o campo magnético. Na verdade, são a mesma equação. É a equação da onda para os dois. Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético obedecem à equação da onda com uma velocidade igual a c. Que o campo B obedece a essa mesma equação, vamos ver ali. O campo E, eu fiz explicitamente aqui a conta. Né? Eu parti do rotacional de B, de E, tomei uma segunda vez o rotacional, aí eu usei eu usei aqui uma identidade para o duplo rotacional e usei algumas equações de Maxwell. Aqui, ao fazer o divergente de E igual a zero, eu estou usando a lei de Gauss, e do outro lado ali, eu estou substituindo o rotacional de B pela derivada temporal do E. Então, na verdade, eu acabei usando várias das equações de Maxwell aqui. Mas eu simplesmente parti do rotacional de E, tomei o segundo rotacional e fui fazendo algumas substituições. Mas se a gente lembrar que as equações do vácuo são tão simétricas assim, se a gente partir do rotacional do B, vai dar a mesma coisa. A gente toma o segundo rotacional do B, usa aquela identidade, vai ter um termo que vai ser o divergente de B, que vai dar zero, né? Vai ser o gradiente do divergente de B. O outro termo vai ser o laplaciano de B. O laplaciano, então, um termo aqui vai dar o laplaciano de B. No outro termo, a gente vai ter o rotacional de E. Vai entrar aqui o rotacional de ddt de E. A gente troca a ordem das derivadas, fica a derivada do rotacional do E. A derivada do rotacional do E, a gente usa a equação de cima e transforma numa derivada temporal em B. Já tem uma derivada temporal embaixo, entra mais outra aqui em cima, fica a derivada segunda de B, no caso. E a constante de proporcionalidade, por causa da quarta equação, é μ0 ε0. Então, o cálculo é exatamente idêntico, é o mesmo cálculo, só com pequenas diferenças aí no sinal, na constante e tal, mas chega exatamente no mesmo, no mesmo resultado. Então, tanto E quanto B obedecem à equação da onda. Que onda? É exatamente essa onda que a gente chama de luz. Então, quando a gente fala luz, a gente está falando de uma onda eletromagnética, que é uma onda formada por campos elétricos e magnéticos. Então, na verdade, eu vou até escrever isso aqui. Tanto E quanto B. Eu vou escrever e depois eu leio. Bom, tanto E quanto B obedecem à mesma equação. Que é a equação da onda.
temos, então, uma onda eletromagnética. Que corresponde ao que chamamos de luz. Então, luz é uma onda eletromagnética. Não cabe aqui eu fazer comentário muito extenso, mas a história do estudo da luz é uma parte da física que se chama ótica, que é o estudo da luz, das suas propriedades. Né? Então, a história da ótica é antiga, e há muito tempo, lá no século XVII ainda, o pessoal percebeu que a luz era uma onda, né? Pessoas como Christian Huygens, por exemplo, um cientista lá do século XVII, já tinha uma teoria ondulatória para a luz. E essa teoria foi sendo desenvolvida, e você tem um desenvolvimento histórico aí no século XVIII, início do século XIX, em que a luz é tratada como uma onda. Tinha princípios importantes, o princípio de Huygens, leis bom, enfim, uma série de leis relacionadas a isso, ajuda a explicar fenômenos como a difração, refração. Não vou entrar em detalhes, mas sim, várias propriedades da luz são explicadas pelo fato dela ser uma onda. Isso já era conhecido. Aí o que o Maxwell descobriu, isso foi uma surpresa, lá na década de 1860, quando ele organizou as equações da teoria do eletromagnetismo. E pela primeira vez ele passou a ter realmente uma teoria consistente para o eletromagnetismo. Por esse cálculo imediato aí, a gente vê que é uma consequência das equações do Maxwell que o campo elétrico e o campo magnético se propagam como uma onda. E aí foi então possível identificar essa onda como sendo exatamente a luz. Então já se sabia que a luz era uma onda. Agora a teoria do Maxwell dá uma compreensão mais profunda ainda da luz, dizendo que onda é a luz. Não é uma onda qualquer, é uma onda de campos elétricos e campos magnéticos. Das equações que eu mostrei, não é tão imediato assim qual que é a estrutura dessa onda, mas na verdade é possível levar essa análise adiante, e você descobre que essa onda tem a seguinte estrutura. Você tem aqui vou colocar aqui 3 eixos, x, y, z. Na verdade, eu posso tirar essa parte aqui. Imagina que eixos, né, espaciais. Não, na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou sugerir que a gente está no espaço aqui. Ok. A gente tem o espaço, aí, 3 eixos. Imagina que a gente tem num dos planos aqui, a gente tem um campo elétrico que está oscilando. Ele oscila com uma onda senoidal.
vou fazer uma coisa mais ou menos assim, certo? Então, o desenho não tem que ficar perfeito, mas mais ou menos isso. Então, esse aqui o campo elétrico oscilando com uma onda senoidal. E o campo magnético, ele oscila exatamente do mesmo jeito, só que num plano paralelo. Desculpe, num plano perpendicular, certo? Então, aqui a gente tem o campo elétrico, e aqui no outro plano a gente tem o campo magnético. O desenho não é dos melhores, não, mas acho que passa a ideia. Vou colocar fora aqui. Certo? Então, em azul ali, a gente tem uma coisa que está oscilando em um plano, e em vermelho a gente tem uma oscilação no outro plano. Vou fazer uma coisa assim, vamos ver se ajuda a visualizar a perspectiva aí. Uma coisa está num plano, a outra está no outro plano. Certo? Então, essa é a estrutura de uma onda eletromagnética, e essa coisa toda aqui, ela se propaga nessa direção, uma velocidade igual a c, que é 1 sobre raiz de μ0 ε0. E, por que não, posso dar o valor aqui, né? Esse c é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, a luz é uma onda eletromagnética, tem essa estrutura de campos elétricos e magnéticos que oscilam juntos, certo? Não dá para separar os dois. A onda eletromagnética tem os dois. Então, como eu falei da análise da equação acima, o que eu mostrei bem claramente, espero, é que os dois campos obedecem à mesma equação da onda. Levando a análise adiante, dá para mostrar que, na verdade, você tem essa estrutura, certo? Então, essa é uma onda eletromagnética, e dá para ver aqui, de novo, que é o meu ponto aqui dessa aula, como o uso das equações de Maxwell na forma diferencial nos leva muito rapidamente à equação da onda, né? Deixa eu tirar a setinha aqui do Laplaciano, ficou um pouco estranho. E, na verdade, a própria maneira de escrever a equação da onda fica mais compacta aqui, né? Usando a notação aí do Laplaciano, certo? Bom, então, então eu falei da equação da continuidade e da propagação da luz, né? São duas coisas importantes que a gente vê com relativa facilidade aqui, como elas seguem das equações de Maxwell, com a ajuda aí desse formalismo do cálculo vetorial. Para fechar aqui, eu vou falar de um último tema, um último tópico, que normalmente não é muito falado num curso introdutório, mas já que eu tenho essa
as equações nessa forma, né, e tem todo esse formalismo do cálculo vetorial, eu posso utilizar e, na verdade, então, já não tem muito mistério aqui o que eu vou fazer. Eu vou falar sobre o vetor potencial magnético. Bom, o conceito apresentado mais inicialmente, né, é o conceito de um potencial elétrico, né? Mas existe também um potencial magnético. Só que o potencial magnético é um vetor. E como é que a gente vê isso aqui? Primeiro vamos olhar aqui para a equação da lei de Gauss para o campo magnético. Divergente de B igual a zero. Certo? Divergente de B é sempre zero. Ora, se o divergente de B é sempre zero, usando argumentos lá do cálculo vetorial, a gente pode concluir que existe um vetor tal que o B seja o rotacional dele. Vocês lembram que uma das propriedades do rotacional, uma das propriedades que eu falei, né, é que o divergente do rotacional, de qualquer vetor, né, eu posso colocar aqui um vetor qualquer, isso é sempre zero, isso é uma identidade. Então, isso pode ir nos dois sentidos. Então, a gente pode também dizer que se B é um vetor, um campo vetorial, eu vou falar vetor só por simplicidade. Se B é tal que o divergente de B é sempre zero, então B tem que ser um rotacional. Tem que existir um vetor A tal que B seja o rotacional dele. Então, esse vetor A é o que a gente chama de um potencial magnético. Né? Exatamente o título ali, é o vetor potencial magnético. Na verdade, ele é mais conhecido como potencial vetor. Ele é o potencial do campo magnético, mas mais comumente a gente chama de potencial vetor do que potencial magnético. Ok, então agora vamos ver aqui. Uma vez tendo esse potencial, a gente pode ir um pouco além. A gente viu na eletrostática, a gente tem que o campo elétrico é igual a menos o gradiente de um potencial V. Esse potencial, esse V aí, é o potencial eletrostático. Bom, agora eu posso falar de um caso geral, em que a gente ganha um termo a mais. Na verdade, não é só o divergente, o gradiente de V. Aliás, o gradiente eu já tinha falado dele antes, né, quando eu falei do potencial elétrico. Enfim, quando eu falei de potenciais,
do potencial vetor, e eu fiz analogia com o potencial gravitacional, eu já introduzi ali, na verdade, o conceito do gradiente. Eu já tinha falado isso. Mas agora, na verdade, a gente tem mais um termo aqui, que é a derivada temporal desse vetor A. Então, a gente passa a ter dois potenciais. A gente tem o potencial V e a gente tem o potencial A. O potencial eletrostático e o potencial vetor, que é um potencial magnético. Então, vamos ver algumas consequências aí da existência desse potencial. Uma coisa que é o seguinte, dadas as equações, essas equações para os dois potenciais, algumas das equações de Maxwell saem como consequência imediata. Olha só, vamos pegar aqui o rotacional de E. O rotacional de E é o rotacional. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu vou pegar essa definição que eu acabei de dar aqui, ou essa atualização da relação do campo elétrico com os potenciais, e vamos manipular essa equação para ver o que acontece. Então, vamos pegar diretamente o rotacional dessa equação. Tá? Para ficar mais claro o que eu estou fazendo aqui. Então, vou pegar o rotacional de, no lugar do E, eu vou colocar menos gradiente de V, menos dA dt. Olha só, de novo a gente tem aqui um termo que se anula. Esse primeiro termo aqui é menos o rotacional de um gradiente. Esse termo se anula identicamente. É outra das propriedades que eu dei. O rotacional de um gradiente é sempre zero. O outro termo fica, tem o menos rotacional de dA dt. Então, esse termo aqui se anula por uma identidade que vale sempre. E o outro termo, de novo, eu vou fazer o truque que eu já fiz já aqui mais de uma vez, que é trocar a ordem das derivadas. Então, eu posso dizer que aquele termo ali é a derivada temporal do rotacional de A. Mas o que é o rotacional de A? Por definição, né? Por definição, o rotacional de A é o campo magnético B. Então, jogando isso na equação, a gente tem, fica aqui com, menos a derivada temporal de B, né? O menos dB dt. Ora, essa é uma das equações de Maxwell, né? É a equação de Faraday. O rotacional de E é igual a menos dB dt. Então, a gente vê que essa equação
passa a ser uma consequência imediata dessa expressão aqui para o campo elétrico. Certo? Ou seja, a gente tem uma situação aqui que é a seguinte. Se a gente parte dessas equações, que B é igual ao rotacional de A, e que é igual a menos o gradiente de V menos dA dt, essas equações, se a gente parte dessas equações, a gente tem imediatamente como consequências. Ora, se B é o rotacional de A, então o divergente de B tem que ser zero. Porque o divergente do rotacional é sempre zero. E para o outro lado, o divergente de E, desculpe, o rotacional de E, por esse cálculo que eu fiz aqui, veja que nesse cálculo anterior aqui, eu não usei nenhuma das equações de Maxwell, eu só usei a definição do B aqui como rotacional de A. Então, eu realmente só estou utilizando as equações do lado direito ali. Então, eu concluo que isso aqui tem que ser igual a menos dB dt. Então, essas equações aqui do lado esquerdo são duas das equações de Maxwell. Então, a gente vê que, dadas essas relações entre B e E e os potenciais A e V, as equações de Maxwell, essas duas equações de Maxwell, seguem como consequências imediatas. Certo? Ok, então agora eu estou me aproximando do fim, mas tem um detalhe interessante a mostrar aqui, que é o seguinte. Então, veja que, a princípio, a gente poderia, então, substituir esse par de equações de Maxwell, do divergente do B e do rotacional do E, pelas definições dos potenciais A e V. Porém, esses potenciais não são definidos de forma única. Então, deixa eu mostrar aqui isso de uma forma mais clara. Seja, por definição, estou definindo um novo vetor potencial, que eu vou chamar de A', que é igual ao A mais um gradiente. É um gradiente de alguma coisa. Eu vou usar a letra grega psi aqui. O gradiente de uma função. Então, eu tenho um antigo potencial A, e eu estou somando a esse potencial A um gradiente, e estou criando um novo potencial A'. Vamos tomar o rotacional de A'. Isso vai ser o rotacional de A mais o gradiente de psi. Isso aqui, então, é o rotacional de A. Opa, faltou o produto aqui, né? Peraí. É o rotacional de A mais o rotacional do outro termo, que é o gradiente de psi.
Ora, mas o que acontece aqui? Esse termo se anula. De novo, é o rotacional de um gradiente, que é sempre zero. Sobra, então, só o rotacional de A. Mas o rotacional do A é o campo magnético B. Então, o rotacional de A' é igual ao rotacional do A. Então, se A' e A diferirem por um termo que seja um gradiente, eles geram o mesmo campo magnético. Então, isso significa que esse potencial A não é definido de forma única. Existem diferentes, você pode fazer diferentes escolhas para diferentes potenciais vetores que resultam no mesmo campo magnético B. O que tem significado físico é o campo B. Então, não dá para substituir completamente o B pelo A, porque o B tem significado físico direto. O A não. O A, o potencial vetor, existem diferentes escolhas que você pode fazer para esse potencial que levam ao mesmo campo magnético, certo? E a mesma coisa acontece com o E. Vamos usar essa mesma definição do A' aqui, vamos usar isso, ver a consequência disso para o E, para o campo elétrico. O campo elétrico é menos o gradiente de V menos dA dt. A e V são os nossos potenciais originais. Vou agora substituir essa equação azul ali de cima nessa equação aqui. O V aqui continua o mesmo, mas aqui é d dt. No lugar do A, eu vou substituir pelo A'. Então, o A é igual ao A' menos o gradiente do psi. É só passar esse termo aqui para o outro lado, né? Então, estou substituindo o A por A' menos o gradiente de psi na equação para o campo elétrico. Onde isso vai dar? Eu fico aqui, então, com menos gradiente de menos o gradiente de V, menos, aqui fica a derivada do A', e o outro termo aqui é menos com menos dá mais, né? Mais um ddt do gradiente de psi. Certo? Aqui eu posso trocar a ordem das derivadas de novo. Vê que esse truque é um truque que eu estou usando várias vezes, né? Então, vou escrever aqui menos gradiente de V. Eu vou passar para esse termo aqui agora, primeiro. E vou trocar a ordem das derivadas. Vou escrever aqui mais gradiente de dψ dt. Então, de novo, eu troquei a ordem das derivadas ali e tem o termo da derivada do A'. Por que eu coloquei esse termo do psi aqui próximo do V? Porque os dois são gradientes, né? Fica claro aqui que agora eu posso colocar os dois dentro do mesmo gradiente. Então, como tem um menos aqui, eu vou manter esse menos. Vou escrever isso aqui como menos o gradiente de V menos dψ dt. Menos dA' dt.
Então, eu vou passar para outra página para ter mais espaço. Seja, então, eu vou definir o novo V' como sendo V menos dψ dt. Segue daí que o E é igual a menos o gradiente. Vou repetir aqui, de V menos dψ dt, menos dA' dt, que é então igual a menos o gradiente desse V' menos o dA' dt. Então, vejam que desde que V' seja definido dessa forma, eu posso trocar o par V e A por V'A', e eu chego e os campos continuam iguais, continuam os mesmos. Deixa eu ver se dá para escrever isso aqui. Acho que dá. Então, eu posso ter B igual a rotacional de A. E é igual a menos gradiente de V menos dA dt, ou B igual ao rotacional de uma linha, e o E é igual a menos o gradiente de um V' menos um dA' dt. Então, veja que eu tenho duas opções, e ambas as opções levam ao mesmo resultado. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Eu vou colocar o resultado aqui um pouco mais para cima. Levam ao mesmo resultado aqui. O divergente de B igual a zero, e que o rotacional de E igual a menos dB dt. Tanto faz. Eu posso escolher o par V e A ou o par V' e A'. Tanto faz. Qualquer um desses pares que eu encontro, que eu escolho, levam ao mesmo par de equações de Maxwell. Mas com uma condição, né? Isso aqui vale se A' e V' tiverem relacionados, se os pares estiverem relacionados dessa forma. A' foi igual a um A mais um gradiente de psi, e V' foi igual a um V menos um dψ dt. Então, desde que esses pares A e V, ou A' e V' tenham essa relação entre eles,
tanto faz um par quanto o outro, eles levam a mesma equação, as duas mesmas equações de Maxwell. Então, olha só, eu vou concluir aqui só para interpretar isso, tá? Então, eu estou aqui bem no finalzinho. Vamos só interpretar o que isso significa. Como eu disse, o e o B, eles têm um significado físico direto. V e A, não. V e A, por sua vez, eles não têm significado físico direto. E não são definidos unicamente. Podemos fazer escolhas diferentes para quem são V e A. Então, a gente diz que a gente tem uma liberdade de calibre. Então, o que é uma liberdade de calibre? Isso significa que podemos escolher livremente uma equação que fixa, ou que fixe, os valores. Vou colocar valores, mas enfim. Que fixa as escolhas, é melhor do que valores, porque não são funções, né? Então não é simplesmente um valor num ponto, é a forma de uma função. Hum. Deixa eu só mudar aqui uma palavra para não ficar. Eu vou chamar aqui. Podemos determinar. Desculpe que eu vi uma palavra ali que eu quero mudar. Eu vou colocar. Ok. Eu vou mudar essa expressão aqui no lugar. Que determine unicamente V e A. Acho que assim fica mais claro. Ok.
Então, isso é uma liberdade de calibre. Os potenciais V e A não são definidos unicamente, não têm o significado físico direto. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode escolher uma equação que determina unicamente um par V e A. Então, a gente tem liberdade de escolher essa equação. Feita essa escolha, aí a gente pode usar V e A como se eles tivessem um significado físico. E eles são úteis, como vocês viram, que uma vez que a gente tem V e A, imediatamente a gente tem os campos E e B, e eles já automaticamente satisfazem duas das equações de Maxwell. Metade das equações já são satisfeitas imediatamente, certo? Então, vou só dar uma opção comum aqui, que é o calibre de Lorentz. Que é uma opção possível, que diz que o divergente de A mais 1 sobre C2 dV dt é igual a zero. Vejam que isso é uma escolha, tá certo? Não é, isso não é, tô tentando ser bem claro aqui, né? Você pode fazer outras escolhas, existem outros calibres. Essa é uma escolha possível, mas é uma escolha comum, tá certo? Então, você pode acrescentar essas equações, essa equação extra aqui é uma escolha comum a outras opções. Uma vez feita essa opção, você pode agora escrever todas as equações do eletromagnetismo em termos de V e A, ao invés de usar E e B. E eu vou só chamar a atenção aqui. Lembra que existe a força de Lorentz, né? Não é o mesmo Lorentz, não. Aqui é sem o T. A força é de Lorentz. Lorentz com T. São duas pessoas diferentes. Parece, mas é diferente. É um calibre de Lorentz. A pronúncia é essencialmente a mesma. O calibre de Lorentz e a força de Lorentz, né? É muito próximo. Bom, então eu vou arrematar aqui já para terminar a aula. Então veja o que eu fiz nesse finalzinho aqui. Esse ponto é um pouco mais avançado, né? Então talvez fique um pouco mais confuso, mas vamos fazer uma retomada aqui para ver se ele faz sentido. Então, eu defini o que é o potencial magnético, porque a gente já conhecia antes um potencial eletrostático, V, né? Inicialmente a gente define ele de tal forma que o campo elétrico é menos o gradiente de V. Então, agora eu mostrei que existe também um outro potencial, vetor A, tal que o rotacional dele seja o campo magnético. Então, na verdade, o potencial eletrostático é só parte da história. Quando a gente acrescenta esse potencial vetor na história, a gente tem que atualizar a definição de quem é o campo elétrico. Ele ganha mais esse termo aqui, dA dt. E aí a gente vê que esse par de equações aqui leva imediatamente a duas das equações de Maxwell. Porque o divergente
bom, por definição, o B sendo o rotacional de A, imediatamente leva o divergente B igual a zero, né? Então, na verdade, o A é definido para isso, né? E pela definição do E, com esse novo termo, a gente viu lá na continha que está aí em cima, que a equação de Faraday também sai com uma consequência imediata. Então, dados os potenciais V e A, definidos dessa forma, aqui no lado esquerdo aqui, definidos dessa forma, segue imediatamente duas das equações de Maxwell do outro lado. Então, isso é uma coisa interessante, esses potenciais são extremamente úteis. Mas aí eu chamei a atenção, aí eu fiz esse cálculozinho aqui, que eu não vou retomar, eu mostrei que V e A não são definidos unicamente. Por eles não serem definidos unicamente, eles não têm um significado físico direto. Quem tem significado físico direto são os campos E e D. Mas eles são úteis. Então, para fazer uso do quanto esses potenciais são úteis, a gente pode acrescentar uma equação extra que nos fixa quem são esses potenciais. Então, a gente chama isso de uma escolha de calibre. A gente tem a liberdade de fazer uma escolha de calibre. E uma das escolhas mais comuns é esse calibre de Lorentz. Então, vejam que, ao colocar as equações de Maxwell na forma diferencial, de repente, uma série de coisas que parecem mais difíceis e mais avançadas passam a ser compreendidas de forma fácil. A gente viu aqui a propagação da onda eletromagnética, mostrei que o campo elétrico e o campo magnético obedecem à equação da onda, e também mostrei que as equações de Maxwell levam à equação da continuidade. Então, espero que isso sirva como uma demonstração aí do poder dessas equações quando são colocadas nessa linguagem, certo? Então, é isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado aí pela atenção.